os desafios do meio ambiente. O meio ambiente não é mais uma causa de manifestação apenas para a contracultura. Assumiu o primeiro plano de uma grande preocupação nacional e internacional. Depois de 4 anos consecutivos dos mais quentes registrados na história, as pessoas passaram a se preocupar com o aquecimento global, o fenômeno provado pela presença excessiva na atmosfera de determinados gases, como, por exemplo, o dióxido de carbono, proporcionando a absorção da radiação solar que, aquecendo a superfície do planeta, produz irradiação que fica retida nas camadas atmosféricas anteriores, resultando em temperaturas cada vez mais altas. Quais são as principais fontes do problema? Uma delas é o fluorcarbono, usado em aparelhos de ar-condicionado e latas de spray. Outra fonte destacada do efeito estufa é a destruição desenfreada das florestas tropicais da América do Sul e Central. As florestas tropicais representam o total espantoso de 80% da vegetação do planeta e são essenciais para o nosso ecossistema. As árvores absorvem os gases tóxicos do excesso de dióxido de carbono que liberamos na atmosfera e os convertem em oxigênio respirável. As árvores são os nossos supremos rejuvenescedores. Sem elas, a vida na Terra, como a conhecemos, não poderia existir. As árvores das florestas tropicais também proporcionam um ambiente para a maior diversidade das espécies de animais e insetos no mundo. Ao queimarmos nossas florestas tropicais, não apenas destruímos a vegetação que produz oxigênio e o ambiente em que os animais e plantas vivem, mas também liberamos enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera e, assim, aceleramos o deletério efeito estufa. Com toda a sua importância, por que as florestas tropicais são destruídas de uma forma tão inexorável? A resposta é uma simples questão de dor e prazer: o fator econômico. Consideráveis incentivos fiscais foram concedidos nesses países para que fazendeiros derrubem as florestas. É para abrir espaço para as habitações? Claro que não. É para criar pastagens para o gado que será exportado como carne para os Estados Unidos. Os americanos importam 10% de sua carne da América do Sul e Central. A fim de atender a essa demanda, as florestas tropicais estão sendo eliminadas ao ritmo de um acre, meio hectare, a cada 5 segundos. A ineficiência do uso dessa terra como pastagem é uma das decisões mais destrutivas a curto prazo que o homem pode tomar. Estamos acabando com a fonte de nossa sobrevivência. Você pensa, a cada vez que come um hambúrguer usando carne de floresta tropical, que isso representa a destruição de 5 metros quadrados de floresta tropical? E uma vez destruída, nunca pode ser substituída. Além disso, o índice atual de extinção de espécies é de 1000 por ano, em decorrência da destruição das florestas tropicais, uma agressão inconcebível ao nosso ecossistema. Qual o sentido de tudo isso? Serve exclusivamente para o propósito de processar mais carne através de nossos corpos, embora a ciência médica já tenha concluído que isso está diretamente relacionado com os principais fatores de morte nos Estados Unidos: doenças cardíacas e câncer. A estatística chocante é a de que 1 em cada 2 americanos morre de alguma forma de doença cardíaca. A roleta russa oferece maiores possibilidades de sobrevivência do que a típica dieta americana. Em última análise, não podemos destruir o ambiente externo sem destruir também nosso ambiente interno. Você quer deter a destruição das florestas tropicais? Quer ajudar a restaurar o delicado equilíbrio do nosso ecossistema? Além de enviar seu apoio financeiro para organizações ecológicas
como Greenpeace, a coisa mais importante que podemos fazer é vincular dor a seus comportamentos pessoais que perpetuam o péssimo aproveitamento do planeta. Um passo, com toda certeza, seria reduzir ou eliminar o consumo de carne de hambúrguer. Um boicote deu certo com a indústria de atum e pode dar certo aqui também. Estamos falando apenas de dólares e centavos. O próprio planeta está em jogo. Saiba que as decisões que você toma sobre o que põe em seu prato ao jantar determinam, numa escala mínima, mas inegável, coisas como a quantidade de dióxido de carbono que é liberada em nossa atmosfera e quantas espécies vegetais e animais morrerão a cada dia. Agora, vamos analisar o impacto de suas decisões dietéticas num nível local. Talvez você viva num estado americano, como eu, que experimenta uma intensa escassez de água. Na verdade, já se disse que no século XXI, a água será o ouro do futuro, um dos nossos recursos mais valiosos e escassos. Como isso pode acontecer num planeta que é predominantemente coberto por água? O motivo pode ser encontrado na administração incrivelmente medíocre desse recurso vital. Em termos específicos, o problema se relaciona com a indústria da carne. Pense no seguinte: a quantidade de água usada para criar um único bezerro é suficiente para fazer flutuar um contra-torpedeiro americano. Na Califórnia, todos nos empenhamos com um afinco para poupar água, com providências como não regar os gramados e instalar redutores de fluxo em vasos sanitários e chuveiros. Todas essas ações são importantes, mas você sabia que é preciso 19.994 litros de água para produzir meio quilo de carne? Isso significa que você pode poupar mais água por não comer carne do que poderia se deixar de tomar banho de chuveiro durante um ano inteiro. Segundo David Fields, um economista, e seu associado Robin Hur, cada dólar que os governantes estaduais concedem aos criadores de gado, sob a forma de subsídios de irrigação, custa mais de $7 aos contribuintes em perdas salariais, aumento do custo de vida e receita empresarial reduzida. O que uma pessoa pode fazer para poupar mais água? A resposta parece óbvia: cortar o consumo da carne. Aqui está mais uma coisa para você remoer. Sabia que mais energia é consumida pela indústria da carne de vaca do que por qualquer outra indústria individual nos Estados Unidos? A porcentagem de toda a matéria-prima que os Estados Unidos devotam à carne de gado representa 1/3 de todo o consumo de energia. E o combustível fóssil exigido para produzir meio quilo de carne é mais ou menos 39 vezes mais que o exigido para produzir o valor equivalente da proteína em soja. Se você quer poupar energia, seria mais sensato guiar seu carro até o restaurante no final do quarteirão do que se andasse até lá abastecido pelas calorias de 200 gramas de carne de boi ou galinha, produzidos por uma indústria com padrões ineficientes de energia. Está preocupado com as usinas de energia nuclear? Se reduzíssemos em 50% nosso consumo de carne, poderíamos eliminar totalmente a dependência da energia nuclear nos Estados Unidos, além de reduzir, de uma forma significativa ou por completa, a dependência de importância de petróleo do exterior. Uma questão final com que todos nos preocupamos é a fome no mundo. Com 60 milhões de pessoas morrendo a cada ano de inanição, é evidente que chegou o momento de examinarmos a eficiência e da qualidade dos nossos recursos. Lembre-se de que todas as decisões têm consequências e de que, se não tivermos alguma compreensão do impacto a longo prazo em nosso planeta, tomaremos decisões ruins. A quantidade de alimentos produzidos em qualquer acre de terra fértil é bastante reduzida quando esse alimento é carne de boi.
O mesmo acre de terra que produz 120 quilos de carne de boi daria para produzir 20 mil quilos de batata, mais ou menos a diferença entre alimentar uma pessoa e 160 pessoas. Os mesmos recursos usados para produzir meio quilo de carne podem produzir 8 quilos de cereais. A terra exigida para alimentar um comedor de carne durante um ano é de 3 acres e um quarto para um lacto ovo vegetariano, meio acre, e para um vegetariano total, 1/6 de acre. Em outras palavras, um acre pode alimentar 20 mil vezes mais pessoas se todas tiverem uma dieta vegetariana. 40 mil crianças morrem de inanição a cada dia, embora tenhamos a capacidade de alimentá-las, se administrássemos nossos recursos com mais eficiência. E tem mais. Se cada americano reduzisse o consumo de carne em apenas 10%, o número de pessoas que poderiam ser alimentadas, usando os recursos que seriam liberados da criação de gado, seria de 100 milhões. É comida suficiente para alimentar cada homem, mulher e criança famintos da terra, e ainda ter um excedente. Obviamente, ainda teríamos de enfrentar o desafio político da destruição, mas o alimento estaria disponível com toda certeza. Finalmente, um dos recursos naturais mais importantes que estamos esgotando em decorrência do nosso hábito de carne é o solo arável. A natureza precisa de 500 anos para criar 2,5 cm de solo arável, e no momento estamos perdendo isso a cada 16 anos.